Sejam bem-vindos ao nosso encontro de Domingo de Ramos. Isso aqui é uma semana que ela antecede a Semana de Páscoa. E o Domingo de Páscoa, ele é mais importante do que o Natal. Eu sou fãzaço do Natal, que o Natal tem toda uma cultura. Tem música, tem decoração, tem arquitetura, tem presente. E tem jantar de família. E às vezes a Páscoa, ela não tem toda essa celebração. E ela merecia bem mais do que ela tem, na verdade. Ela merecia bem mais do que o coelho, mas apesar que tem chocolate, e tem Stollen, e tem um monte de comidas muito boas da Páscoa. A Páscoa, tipo, normalmente ela tem a ceia junto e a gente quer demais que você esteja presente na nossa ceia no domingo que vem. Então, fica ligado em redes sociais a maneira que a gente vai distribuir nosso kit de ceia para a gente poder fazer da própria casa. E vai ser incrível, vai ser muito legal. Convide seus amigos para essa semana. Então, essa semana é o Domingo de Ramos, é a semana que Jesus chega em Jerusalém. Ele passa aquela última semana dele em Jerusalém até que na Páscoa ele morre. Na verdade, ele já sabia que ele ia morrer, né? Ele morre e ressuscita. Mas é muito legal o contexto em que isso acontece e isso se desenvolve. Na verdade, você pega um pouquinho antes disso aí acontecer. A gente vê lá em João 11, no versículo 38, ele fala que Jesus estava profundamente comovido com a morte do seu amigo Lázaro e foi até o sepulcro dele. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Marta, que é a irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, já fazem 4 dias. E Jesus lhe disse, não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque você me ouviu. Eu sei que você sempre me ouve. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviasse. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Antes desse contexto de Jesus ir para Jerusalém, ele faz uma das coisas mais incríveis que ele fez enquanto estava aqui na Terra. Tinha esse amigo dele que era o Lázaro. E ele era amigo da família inteira, ele era amigo das irmãs, ele era amigo de todo mundo. Essa é a cena que um pouquinho antes disso Jesus chegou naquela casa e chorou, e onde ele já mostra uma primeira característica de Deus que a gente não espera, entre muitas outras. A gente não espera um Deus que chora. A gente espera um Deus que tem autoridade. A gente espera um Deus que faça se cumprir uma justiça nessa terra. Bem, na verdade, todo homem cria Deus à sua própria imagem e semelhança. Por isso que é muito importante a gente entender essa imagem de Deus, que ela é o amor, e entender que nós somos a imagem e semelhança dele. Mas todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus. Às vezes a gente pega aquilo que a gente tem de pior e tenta colocar Deus nisso, mas Jesus é um Deus que é capaz de chorar. Só que aqui ele faz essa cena espetacular da ressurreição de um cara que todo mundo sabia que tinha morrido e não era como uma ressurreição de, tipo, uma ressuscitação que eu possa fazer no hospital. Às vezes eu trabalho nisso dentro da anestesia e faz parte da anestesia a gente tá sempre se atualizando na ressuscitação cardiopulmonar. E, cara, tipo, a gente tá falando disso de alguém que acabou de parar. A gente não faz ressuscitação cardiopulmonar alguém 4 dias depois de morto. Na verdade, quem sabe fosse até preso se eu tentasse fazer isso. Mas Jesus chegou lá, naquele amigo dele, e fez essa ressurreição. Cara, tipo, todo mundo já tinha perdido a esperança faz muito tempo. E esse é um ponto central de dentro da mensagem do que a Páscoa fala. A cultura diz pra gente que a última que morre é a esperança. A esperança é a última a morrer. Jesus, ele muda isso e coloca que a esperança, ela não acaba nem com a morte. Então aqui Jesus, tipo, ele dá um boom na popularidade dele nessa época. Logo depois disso, tem algumas poucas cenas nos 4 evangelhos que separam a ressurreição de Lázaro e a chegada de Jesus em Jerusalém, uma semana antes da Páscoa. Então é por isso que quando Jesus ele entra em Jerusalém, tem uma multidão esperando ele. Não era uma questão religiosa.
Não era um cara que estava sendo aguardado em Jerusalém. Ele era o cara que tinha acabado de ressuscitar um morto de 4 dias. Então, a popularidade dele estava no auge. E eu amo o jeito que essa história acontece. Aqui, em João 12, ele começa no versículo 12. Fala disso, só que eu vou ler a partir do 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Cara, tipo, eles não queriam só matar Jesus, eles queriam matar a evidência de Jesus. Eles queriam matar Lázaro, eles queriam matar o projeto, aquilo que tinha acontecido. Jesus, quando ele pediu a Deus a ressurreição, a Deus o Pai, a ressurreição de Lázaro, ele falou que é para que muitos creiam. Então é fantástico isso acontecer justamente nesse momento em que ele está indo para aquela semana da Páscoa. Então, no dia seguinte, uma grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Eles pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como estava escrito lá no Velho Testamento, não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. O ponto que mais me pega aqui dentro de Jesus, apesar de ele ter acabado de revelar que ele é um Deus capaz de chorar, ele é um Deus que tem empatia. E a empatia que eu e você temos, ela faz parte da imagem e semelhança de Deus. Quando você vê uma pessoa que ela conheça Jesus ou que ela nem conheça Jesus, a empatia que ela tem separa ela de todo e qualquer outro animal e não nos coloca como uma categoria de simplesmente um animal um pouco mais evoluído que os outros. Eu sei que às vezes, quando eu tô passando mal de alguma coisa, quando minha esposa tá triste, se você tem cachorro em casa, você sabe que às vezes o cachorro sente que você tá triste, ele sente que você tá mal e ele vem junto e fica deitado do lado e faz companhia. Tipo, o cachorro, ele expressa um tipo de empatia, ele tem um pouco de empatia, mas ela é muito limitada perto da empatia que eu e você podemos ter. E nem sempre é a ideia que a gente espera do Deus CEO da criação, ou do Deus que é do Supremo Tribunal do Universo. E essa maneira que a gente espera um Deus que resolva conflitos tão difíceis de resolver entre pessoas, e que a gente espera um Deus que venha para resolver um mundo tão quebrado e tão mal, onde acontecem coisas horríveis. A verdade é que a gente espera muitas vezes por um Deus que seja a imagem e semelhança daquele super poderoso que a gente espera que ele seja. Na verdade, o poder dele é tão maior, tão maior, tão maior, que o que eu quero falar hoje para vocês é que a humildade precede a glória. Tantas e tantas vezes eu lembro, eu sou de Curitiba, eu tive o privilégio de participar de tempos que a gente estava compartilhando Jesus dentro da academia Chutebox. E a gente presenciou a conversão de diversos lutadores. Inclusive, quem colocou a gente lá dentro, um grande, grande amigo meu, cara que eu admiro demais, Rafael Cordeiro, um mestre, que hoje está em Huntington Beach, na Califórnia, e ele continua como um dos caras que sempre esteve por trás de todo o MMA moderno, o UFC e a diretoria executiva disso aí tudo, sempre foi conselheiro nessas coisas. Ele estava lá atrás, e eu lembro muito bem da época que ele chamou a gente, e o cara que era o meu pastor e foi um dos caras que mais me inspirou na vida, pastor Mário de Oliveira Freitas. E ele levava a gente como equipe para ir lá antes do treino de luta deles e trazer uma palavra de meditação, cantar alguma coisa de louvor. E era tão esquisito você ver, e até hoje quando você vê em luta de MMA, aquele cara que vai lá, nocauteia o outro, aponta para cima e diz glória a Deus, e fala, cara, que isso, né, cara?
E isso é uma constante. Na verdade, o que acontece? A gente percebeu do ano 2000, do ano 99, 98 para cá, os lutadores que perseveraram foram os cristãos. E a grande maioria daqueles que não tinham Jesus, eles se perderam ou com violência ou com outros fins tão terríveis, pessoas incríveis, sabe? Mas é tão legal que eu lembro do dia que eu fui apresentado pro Anderson Silva, muito antes dele ser famoso. E até mesmo uns 5 anos depois a gente reencontrar ele num outro evento de palavra, de pregação que acontecia dentro da casa do mestre Rafael Cordeiro. E que a gente até apresentou Anderson Silva para outros amigos, assim, é tão engraçado a gente ver, os caras falavam, esse cara, ele vai ser o campeão mundial. Todos eles falavam. E daí a gente ia lá e apresentava, esse aqui é o Anderson Silva, e falava, oi, boa noite! Eu falava para meus amigos, não ria, não ria. E a gente teve o privilégio de conhecer esse cara que é cristão e que se tornou um dos maiores lutadores de todos os tempos. E como alguém que é extremamente fã dele, eu nunca consegui me recuperar completamente daquela luta que ele fez contra o Sonnen. Quando ele entrou tão altivo, quando ele entrou tão orgulhoso. E com todas as teorias de conspiração que tem ao redor dessa luta. Ele entrou fazendo aquelas esquivas que só ele e o Neo do Matrix conseguem fazer. E no meio daquilo ele levou um jab direto na cara e caiu nocauteado e perdeu. Aquilo foi humilhante até pro torcedor. Mas aquilo é uma prova daquela experiência de que orgulho ele precede a queda, e é verdade. E eu tô falando de um cara que eu admiro. No momento que ele tava, numa fase que ele tava, e ele com tudo que ele tinha de Jesus no coração dele, ele acabou caindo nisso daí. Pode ser que existam outras teorias de conspiração ao redor dessa luta, mas eu prefiro acreditar nela como uma luta que realmente aconteceu e que ela estava desse jeito. Então, ele que é um cara extremamente conhecedor dele próprio, ele entrou com altivez, isso aconteceu e isso derrubou. Isso acabou com o título dele e basicamente interferiu em toda a carreira e toda a história do que ele tinha escrito. Eu sempre lembro do Anderson Silva de antes desse tempo, porque eu sei que aquilo representa muito mais quem Anderson Silva é do que aquele momento. E a gente jamais deve colocar aquele momento para designar quem Anderson Silva é. Porém, quando a gente vê Jesus aqui, ele estava naquele auge dele de popularidade. Ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Ele estava indo para a principal cidade, que até hoje é a principal cidade religiosa do mundo, que é Jerusalém. Ele estava indo para aquela celebração da Páscoa. E ele, com seus 33 anos, depois de 3 anos de ministério, ele sabia o que ele estava indo fazer lá. E ele tem essa opção dele de pegar um jumentinho. Conhecendo todo o resto da Bíblia, que não tinha sido escrito naquele tempo ainda, e até o Apocalipse a gente sabe que Jesus volta num cavalo branco. Mas nesse momento, ele estava entrando em Jerusalém em cima de um burrinho. É lógico que tinha várias profecias, a gente encontra, acho que é no profeta Oséias, que ele fala que, ó, a cidade de Sião, né, o teu rei vem montado num jumentinho. Ele sabia muito bem o que ele estava cumprindo, ele conhecia muito bem as escrituras. E aqui é lógico que o livro está escrito depois, então ele tem conclusões que foram tiradas depois. Ele fala, a princípio, na hora, os seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado. Eles se lembraram a respeito que essas coisas estavam escritas sobre ele e aconteceram de verdade. A gente consegue se impressionar vendo Deus sendo humilde. Na verdade, a gente pensa que o maior dos poderes é exercer poder. E esse poder exercido é aquilo que tornaria Deus soberano. E na verdade ele vem e mais uma vez, tudo aquilo que Jesus ensina, ele mostra como que o conhecimento de bem e mal do homem, aquele que a gente tem e aprende nessa terra, ele é distorcido, ele é totalmente invertido. Como que a humildade é um poder tão maior do que esse daí? Quando ele chegou, ele estava com toda a torcida a favor dele.
Tipo, os donos do sistema queriam matar ele, literalmente. E queriam matar até Lázaro, que, cara, tipo, tinha acabado de ser ressuscitado. E tipo, ele não era um zumbi, ele não era um morto-vivo, ele era um vivo, vivo. Tipo, ele era uma prova viva daquilo que tinha acontecido. E às vezes isso pode ofender a gente, de pensar que Deus, com todo o poder que ele tem, ele é humilde. Às vezes os sonhos que a gente tem de crescer são justamente para poder não ser humilde mais. E tantas vezes é o orgulho que precede a queda. Então a gente encontra aqui, dentro disso, o poder diferente daquilo que o homem deseja. E a gente encontra uma escalada de Jesus nessa semana. O combate ao orgulho humano, porque Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Essas coisas que a gente sente, ele também sentia. E o jeito que se combate o orgulho e que leva até o patamar da coragem. Então ele começa com isso tratando através da humildade. Ele chega nesse burrinho. Uma das coisas que eu mais gosto, é lógico que essa cena normalmente ela é usada no culto de daqui a uma semana, no culto da Páscoa mesmo. Mas quando Pedro, um pouco antes dele negar Jesus ali na cena da crucificação, Jesus fala para ele, Simão, que é Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha, cara, tipo, na última semana do ministério de Jesus, ele fala para Pedro, quando você se converter. Na verdade, tipo, a gente consegue enxergar isso lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, nos versículos 1 a 5, que ele diz, portanto, apelo para os presbíteros, os anciãos da igreja, né? Para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele estava lembrando dessa cena quando ele escreveu isso aqui. Com alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Deus nunca quer alguma coisa de obrigação. É justamente, ele não é esse Deus legalista que a gente, às vezes, como seres humanos, a gente pretendia ser alguém poderoso capaz de mandar nas outras pessoas. Não é assim que o amor funciona. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A humildade, ele é o verbo ativo. A humilhação, ele é o verbo passivo. A humilhação é aquilo que acontece com a gente quando a gente não foi humilde na hora certa. E a humildade é aquilo que não nos leva à humilhação porque você já foi humilde no momento certo. Mesmo que Anderson Silva tivesse sido derrotado, se ele entrasse com um pouco mais de seriedade e sei lá, enfim, se ele entrasse como o atleta que ele é e que ele sempre foi, mesmo a derrota dele não teria sido tão humilhante. Apesar de ele estar enfrentando um cara que era meio desconhecido na época. Mas o fato dele não entrar com humildade fez com que a queda dele fosse imensamente maior. Fosse de um lugar muito mais alto. E quando a gente está falando disso, o raciocínio que a gente tem na Pixel é dentro da busca pela honra. Na busca pela honra, ela é uma saída, ela começa ali no orgulho e se combate o orgulho com humildade. Na humildade, a gente consegue exercer integridade.
A gente consegue ser íntegro porque nós somos humildes. Só que quando os outros te veem sendo íntegro, a impressão que eles têm é que você está sendo corajoso. E a gente percebe que a coragem, ela não é uma ausência de medo, mas ela é uma ausência de ego. Essa é a nossa busca pela honra. E a gente consegue entender como que Jesus ele fez essa evolução daquilo que poderia ser um orgulho de ter ressuscitado seu amigo. Tipo, ele não estava ressuscitando um desconhecido, alguém na rua, alguém que alguém chamou, venha orar por alguém que eu conheço aqui, por um parente meu. Não, era um amigo dele, era alguém que ele conhecia a história, era alguém que conhecia a história dele. Você está extremamente autorizado a falar de Jesus para aqueles que são os teus amigos. Essas são as melhores pessoas para você falar sobre Jesus. São pessoas que conhecem você, os teus conflitos, as dificuldades, as fases que você já passou na vida. Esses são aqueles que você pode contar o que Jesus fez na tua vida e para eles vai fazer sentido. Quando você conta essa mesma história para alguém que não conhece a tua vida, ela é uma história, como tantas outras. Mas quando é alguém que te conhece, isso muda tudo. Para a gente entender qual que é o contexto que tem de orgulho, inclusive entre os discípulos, que a gente pensa que o fato deles serem discípulos fazia deles salvos. E não é bem assim. Na verdade, você pode ter Jesus e se autodenominar como quiser. Mas também você pode ser um cristão que não tem Jesus, e é muito comum. Alguém que tem todo o estilo de vida de um cristão, mas que ele não consegue ser amor. Ele precisa aceitar Jesus como salvador dele. É isso que Jesus falou para Pedro. Mas quando a gente vê lá em Marcos, no capítulo 10, o versículo 37, e eu vou pular para o 41 até o 45. Eles responderam para Jesus. Na verdade, a mãe de dois dos discípulos disse para ele: permita que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Na verdade, até quando Jesus, não só quando ele morreu, mas quando ele ressuscitou, quem sabe, os próprios discípulos não tinham entendido direito quem que ele era. Bem, na verdade, até hoje eu não entendi direito quem que Jesus é. A cada vez eu descubro mais e a coisa vai mais longe. E a gente, enquanto a gente se mantém humilde para ser aberto ao aprendizado, isso não para nunca. Mas quando a gente escolhe o orgulho, a gente determinou até onde a gente quer crescer. A gente determinou que esse é o meu tamanho, eu quero crescer até aqui. Isso é orgulho e ele sempre precede a queda. Então, pulando ali para frente, eles achavam que Jesus ele ia realmente dar um golpe de Estado. Ele ia libertar Israel do domínio romano que acontecia naquele tempo. Quem sabe muito parecido com Judas Macabeus, que era um outro revolucionário de séculos antes disso, que expulsou os gregos de lá. Era isso que eles esperavam de Jesus. Então eles esperavam que quando Jesus fosse rei, aqueles ali fossem os ministros dele. Cara, quem sabe isso passou na cabeça deles até a morte de Jesus. E quando você vê que Jesus morre e a grande maioria deles se espalha e foge, possivelmente eles viram, putz, a gente tentou fazer um golpe de Estado e não conseguiu, é melhor vazar. Não João, né? João ele foi aquele que estava junto até o final e foi o primeiro a correr até a tumba. Ele tinha amor por Jesus. Se ele não percebia que Jesus ia ser aquele que salva a humanidade toda, ele amava Jesus e era amado por ele. Ele sabia, ele se definia por isso. Mas logo depois, ali nos versículos 41 até 45, ele diz: quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Deus, ele dá assistência aos humildes, mas ele faz resistência aos orgulhosos, porque não é a natureza dele. O orgulho não é definitivamente a natureza de Deus. O orgulho ele faz parte na ciência do bem e do mal do homem, é de pensar que
que você merece ter orgulho porque você é bom. E na verdade você já é bom muito antes de ter orgulho, porque Deus falou que você é bom. E não é isso nem que te diferencia das outras pessoas, porque eles também são. Então Jesus ele traz, dentro dessa semana da Páscoa, no começo ele começa o primeiro passo dele, é com humildade. Mesmo frente a toda uma torcida que estava a favor dele. E já dando spoiler da semana que vem, da semana seguinte, essa mesma multidão que estava ovacionando ele quando chegou, foi a multidão que estava pedindo a morte dele dali a uma semana. E isso acontece, essas mudanças acontecem de uma hora para outra. Isso é lidar com o público. Jesus ensina que dentro do poder que eles teriam, eles não exerceriam domínio sobre pessoas, mas eles cuidariam e inspirariam pessoas a serem melhores. E nesse tipo de poder que eles estavam esperando, esse poder terreno, esse poder de governo, esse poder político, humano, que exerce domínio sobre as pessoas, mas só que você é dominado pelos poderosos, pelos verdadeiros poderosos, que não são aqueles que têm cargos. Não é assim que funcionaria. Então aquele que é pastor de uma igreja, ele não está submisso a bajular pessoas, ele está submisso ao Espírito. A gente precisa, como liderança em igreja, estar submisso ao Espírito de Deus. Justamente porque a gente pode fazer muito mal para pessoas quando a gente dá essa ideia de poder terreno dentro de uma estrutura que Deus criou. Ela é completamente diferente. E ela é baseada na humildade, dentro de uma ideia que ele nos chamou para o sacrifício e para o serviço. E Jesus nunca nos pediu para fazer uma coisa que ele não fez. Na verdade, toda vez que a gente pede para alguém algo que a gente não faria, isso é hipocrisia. Quando a gente ora para que Deus faça uma coisa que a gente mesmo não faria, isso é hipocrisia. Então é para isso que ele chama a gente para o sacrifício e para o serviço. O sacrifício é o contexto do milagre. Quando a gente sacrifica, a gente traz todo um contexto de milagre para a coisa. O milagre de Lázaro estava dentro de todo esse contexto de sacrifício de que Jesus morreria, inclusive depois. Mas a morte e ressurreição dele trouxe vida eterna para mim e para você. Dentro dessa humildade. É tão incrível imaginar a coragem que Jesus teve para fazer algo que, sim, Deus previu desde os tempos eternos que ele faria. Porém, fica muito claro no Getsemane que ele não foi obrigado a fazer isso. Ele pediu para Deus, olha, será que tem alguma outra solução? E Deus falou, não tem nenhuma outra solução. Aquilo que mobilizou Jesus a ter coragem não foi a falta de medo, foi a ausência de ego. O ego em Jesus teria sido capaz de destruir toda a humanidade. Porque ele precisou dessa humildade que ele foi cultivando e que era já da natureza dele. Inclusive para passar essa semana final numa integridade imensa, enquanto todos os olhos estavam observando ele e estavam querendo achar alguma coisa para incriminar e matar. Inclusive religiosos. É engraçado como a gente vê pessoas que pregam a graça, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a misericórdia suprema, do amor incomparável de um pai com todos os poderes do mundo. E perseguem quem prega essa graça, perseguem quem prega esse tipo de justiça de Deus. Porque não acreditam que Jesus possa transformar as pessoas e acham que essa responsabilidade está sobre a liderança da igreja. Não. O nosso papel como liderança de igreja é falar essas boas novas, é contar sobre Jesus, que ele transforma as pessoas. E desfrutar de ver as pessoas sendo transformadas. E é um privilégio imenso, é um privilégio incomparável. Então, nessa semana de Páscoa, eu quero que você reflita, pensando profundamente sobre o que Jesus é para você, sobre o que Jesus é para mim. E quando a gente reflete sobre isso, a gente consegue chegar a algumas conclusões incríveis.
Porque humildade mesmo é estar no trono do universo e sair dali para fazer um Natal e nascer numa manjedoura, nascer dentro de um estábulo, no lugar onde os bichos comem, com cheiro de estábulo. E não ter nascido dentro de um palácio. Ele sai do extremo superior para o extremo inferior, por amor a mim e a você. Por amor aos teus amigos, aos teus parentes, às pessoas que você conhece. Inclusive, por amor aos teus opositores, aos teus inimigos e às pessoas que já te ofenderam também. Assim como nós já ofendemos Deus tantas e tantas vezes, e Ele nunca desistiu da gente. Da mesma maneira, é igualzinho. Então, conforme você vai entendendo essa natureza de Jesus, você consegue entender que as palavras dele, os pensamentos dele podem viver dentro de você, dentro da tua mente, dentro do teu coração. E Jesus, ele é vivo em você. Você é a imagem e semelhança dele. Você expressa essa imagem e semelhança dele quando você o aceita como Senhor e Salvador da tua vida. Quando a gente aceita ele como Senhor e Salvador da tua vida, isso mostra como que quando a gente responde Jesus, isso fala mais sobre mim do que sobre Jesus. Quando eu aceito ele como Senhor e Salvador, nada muda nele, mas tudo muda em mim. Quando eu aceito o perdão pelas coisas que eu já fiz e sei que fiz, até aquelas que eu nunca falei pra ninguém, que me afetam lá no fundo, me trazem vergonha, me trazem culpa e me trazem medo de um Deus que pode ser esse Deus que qualquer homem seria se fosse Deus. Mas Deus é um Deus que era capaz de ser homem, de descer nesse nível de humildade até nós. Uma humildade que chegou ao seu auge, ao seu ápice na coragem. É isso que a humildade te leva, a ser íntegro e corajoso. E é isso que um rei fez entrando num jumentinho. Então eu quero passar para você essa oportunidade de você cruzar essa linha da fé hoje. Aproveitar essa semana de Páscoa. E aproveitar para refletir nessas palavras, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Entender o valor que toda essa semana tem. Até o domingo que vem, dentro da paixão de Cristo. E é impressionante para mim como que essa principal cena da história de Jesus se chama a paixão. Eu adoro isso. Então eu quero te dar a oportunidade de fazer uma oração junto comigo. E repetir com a tua própria voz, com as tuas próprias palavras, essa simples oração dizendo: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Isso é só o começo de uma conversa imensa que você vai ter pelo resto dessa tua vida e da tua vida eterna. Dentro de uma perspectiva que você não morre mais e que a tua morte, ela já foi tomado conta dela na cruz. Jesus morreu a tua morte para que você vivesse a vida dele. E aí que eu te falo para você falar essas palavras: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Então repita: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu quero fazer uma oração por cada um de vocês que fez essa oração. Senhor Deus, muito, muito obrigado pela tua revelação, por você ter vindo entre nós, ter nascido como homem, ter vivido a mesma vida que nós. E por fim, mostrar o auge do que a humildade pode ser, de como que o amor se manifesta como humildade, e que o amor se sacrifica, e que o amor serve, e que ele mostra ser o maior de todos, por um outro parâmetro diferente do nosso parâmetro de bem e mal, de certo e errado, mas de um rei que entra num burrinho e mostra para nós como que a nossa arrogância poderia anteceder a nossa queda, mas essa foi justamente a humildade que antecedeu a glória de Deus. E nisso ele foi glorificado, e eu e você, nós fomos glorificados junto com Jesus. Obrigado por dividir essa tua glória conosco. E a gente entendendo a nossa nova natureza de filhos amados de Deus,
a gente consiga entender o nosso lugar em toda essa criação. A gente consiga entender por que nós estamos vivendo onde estamos vivendo e no tempo que nós estamos vivendo e que Deus determinou esse tempo e lugar para eu estar vivo hoje. Muito obrigado por você vir e nos salvar. E a cada um que fez essa oração, a gente ora pela tua bênção, pela tua proteção, pela tua sabedoria sobre cada um deles e que a gente seja capaz de conviver, amar e comungar junto com essas pessoas. Em nome de Jesus, amém, Pai. Muito obrigado por estar junto conosco. Não deixa de colar junto. Essa é a semana da Páscoa. Essa é a semana mais importante nos últimos 2000 anos. E sempre foi assim, e ela vai continuar sendo assim. Esse ponto é mais importante do que o Natal. É um momento que você deve lembrar de tudo aquilo que ele fez. Venha cear com a gente na semana que vem. E não se esqueça, nessa semana, compre ovo de Páscoa, come chocolate e faça uma criança feliz junto com isso. Conte a história de Jesus através de um chocolate maravilhoso e inesquecível. Uma feliz semana de Páscoa para você.